Já leram a palavra de Deus? Aqui em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 a seguir. Depois também vamos ler Mateus 24, verso 24 a seguir. Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode deixar do jeito que estava, irmão Edgar, está melhor, né? Mateus 24, verso 24 a seguir. Mateus capítulo 24, versículo 24 a seguir. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar, né? Graças a Deus. Eu não separei nenhuma mensagem particular, apenas vamos citar aquilo que o profeta disse, e eu espero que Deus venha nos abençoar. Nós vamos meditar aqui, meus irmãos, a diferença, aqui em Apocalipse, no capítulo 6, a diferença entre o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Você sabe que cada selo que era aberto, nos primeiros 4 selos, não é? Era anunciado por um animal: vem e vê. E o primeiro animal era a semelhança de um leão, o segundo animal era a semelhança de um boi, o terceiro animal era a semelhança de um homem, e o quarto animal era a semelhança de uma águia voando. Como também da parte do inimigo também houve 3 seres que foram usados, 3 poderes, 4 cavalos, 4 poderes, 4 cavalos, que foi o cavalo branco, que foi o cavalo vermelho, que foi o cavalo negro e por último o cavalo amarelo. Mas o que nós vamos colocar aqui é a diferença entre o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Amém? E faz tempo que nós não falamos sobre essa questão de Apocalipse, mas ontem, desde o culto de Pirapozinho, eu me senti motivado a nós meditarmos aqui um pouquinho sobre isto. Eu quero voltar aqui, né, no cavalo vermelho, e havendo aberto o segundo selo, Apocalipse 6, verso 3, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Agora indo para aqui para o cavalo amarelo, no versículo 8 diz: e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. Qual seria, segundo a mensagem, os 7 selos que o profeta pregou, a diferença dessas 2 dispensações? Você sabe que cada era, cada tempo, que as eras significa 7 tempos,
E quando se abriu uma era, ou aquele tempo que Deus tinha determinado, né, porque você sabe que 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. E Jesus Cristo foi tirado na última semana, na metade da 70ª semana de Daniel. Cessou-se o sacrifício. Assim que Cristo foi imolado, né, Deus quebrou o muro que separava. Através da morte de Cristo, por isso que o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que o véu da separação havia se rompido. Por isso que Paulo pôde dizer mais tarde em Coríntios capítulo 12, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, agora todos têm acesso a beber do mesmo Espírito. Agora Deus já não tratava mais com nações, como tratou com Israel, como povo escolhido. Agora Deus estaria tratando com todas as gentes, com todas as nações, com todos os povos. E praticamente a primeira era, diz o profeta, foi composta da maioria de judeus, porque era necessário se pregar primeiro a ele. Cristo pregou em Mateus capítulo 10. O próprio Jesus ordenou que, quando eles fossem de 2 em 2, que eles não fossem pelo caminho dos gentios, pelo caminho das gentes, que eles não fossem à cidade de samaritanos, mas que eles fossem ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi por esta causa que também aquela mulher da Síria, né, aquela sirifonice, queria clamando atrás dele, dizendo que tivesse misericórdia para que ele livrasse a filha dela, que estava atormentada, que estava endemoniada. Ele pôde chegar a dizer que não era lícito tirar o pão da mesa do seu senhor e dar aos cachorrinhos. Agora, não é que ele estava maltratando ela, é que na visão de Deus, na visão do Velho Testamento, aqui entram muitas coisas. Por isso é que não se podia comer um cachorro no Velho Testamento. Por isso que não se podia comer um porco no Velho Testamento. Por isso é que não se podia comer uma lebre no Velho Testamento. Não se podia comer aves de rapina, que no caso da águia, o chofrango, como a Bíblia fala, o gavião. Essas aves todas foram cortadas porque elas eram simbólicas. Estão compreendendo? E principalmente os quadrúpedes, os animais de 4 pés, que eram considerados imundos, como o porco, como o cachorro, tudo que não tinha unha fendida e remoía, não se podia comer. E o que tinha unha fendida também, ou vice-versa, não se podia comer. Como no caso do porco, tinha unha fendida, mas não remoía. Como no caso do cavalo, ele remói, ou ele rumina, ou melhor dizendo, o camelo, né, e outras, a lhama, que rumina, mas não tem as unhas fendidas, também não se podia comer. E vice-versa, e assim vai, não vamos entrar nesses pormenores. Por quê? Porque aquilo nos representava. Quando Jesus disse que não era lícito tirar o pão da mesa do seu senhor e dar aos cachorrinhos, não é que ele estava, vamos dizer, maltratando aquela mulher, não é que ele estava provando ela, como muitas vezes nós pensamos. É o que na verdade era o que nós representava mesmo. Porque quando Pedro foi enviado à casa de Simão, o curtidor, e ele estava lá, que Cornélio, o centurião romano, teve aquele arrebatamento de sentido, e ele pôde ver um anjo lhe visitar e dizer para ele que as suas orações, os seus jejuns, as suas esmolas têm chegado diante de Deus. Então envia alguém a buscar a Simão, a Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, e chegando ele vai dizer para você o que é que você precisa fazer. Amém? O anjo poderia dizer o que ele tinha que fazer, mas Deus não usa anjo nesse sentido celestial para fazer. Ele tinha representante na terra. E ele pegou e disse, chama Pedro, que Pedro vai lhes dizer as palavras de Deus, o que você precisa ouvir. E quando o anjo falava com Cornélio, no mesmo instante Deus tratava com Pedro. Pedro subiu até o terraço da casa para poder orar, e enquanto ele orava, ele sentiu fome e teve um arrebatamento de sentido, entrou numa visão. E ele viu um vaso como se fosse um lençol atado pelas 4 pontas, e lá toda a sorte de animais de 4 pés, quadrúpedes, que seria imundo, como o cachorro, o porco, tudo quanto é animal imundo, ele viu descendo.
E a voz que procedia do céu dizia: mata e come. E Pedro assustou e disse: Senhor, eu não posso fazer isso, porque nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. E a voz lhe replicou e disse: por que chama tu comum e imundo aquilo que eu santifiquei? Aquilo que eu purifiquei? Isso fez por 3 vezes, para confirmar que era de Deus. E aí, de repente, Pedro considerando o que seria aquela visão, não é? Aí, quando ele tentou descer para que fosse pedir para que alguém preparasse o que comer, ele viu os homens ali por certo de cavalo ou de camelo de frente da casa, perguntando por ele. Ele disse: pode deixar, deixa eles falar, eles estão me procurando. Ele disse: o que acontece? Aí quando eles explicaram para Pedro, Pedro entendeu o que simbolizaria aquela visão, o que era aquela representação, que agora não tinha mais ninguém imundo na terra. Amém, meus queridos? Não tinha mais ninguém, porque não era de Israel, que poderia ser considerado imundo agora. Para Deus não tinha mais ninguém imundo, porque o sangue de Jesus Cristo havia sido derramado. Por isso disse: por que chamas tu comum e imundo aquilo que eu santifiquei? Mas mesmo assim, Deus tinha que visitar primeiramente os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E os apóstolos também pregaram. A primeira igreja do Pentecoste foi formada de judeus. Alguns poucos prosélitos, que eram pessoas de outras nações que estavam na fé judaica. Mas aí, foi passando o tempo, foi sendo cortado aquilo ali, porque tinha que cessar o sacrifício para eles. Foi cessado. E eles foram deixando, até que um dia eles recusaram pela última vez. Paulo disse: era necessário que primeiro a vós se pregasse o evangelho. Mas como visto que vós não quereis, então voltaremos para os gentios, para onde Deus tem nos enviado. E daí então diz o profeta, como disse Paulo na carta aos Romanos, que o endurecimento veio a eles em parte, até que a plenitude dos gentios houvesse entrado. Aí Deus encerrou com eles. Você pode ver que as 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor, onde que está hoje lá a Turquia, por aquele lado ali, foram direcionadas à Ásia Menor. Não foi direcionada aos judeus, foi direcionada às 7 cidades gentílicas. Estão entendendo? Isso nos mostrando que Deus abriria entre a metade da 70ª semana de Daniel. Deus cessou ali, porque em Apocalipse capítulo 11 ainda resta 3 anos e meio para Deus tratar com os judeus. É por isso que eles estão tentando levantar o 3º templo. É por isso que eles estão fazendo de tudo, né, como vocês podem ter visto aí os vídeos, né, no YouTube, né, eles estão todos felizes, porque eu esqueci quantas bezerras vermelhas original já nasceu lá em Israel. Porque para fazer o sacrifício da consagração do templo, necessitava de uma novilha vermelha, e ela não poderia ter mancha. E essa novilha não poderia ser importada daqui do Brasil, ou da Argentina, ou de qualquer outro país. Ela teria que nascer lá em Israel. E já nasceu. Eles têm lá um lote formado de novilha, e estão de todas as formas tentando levantar o 3º templo. Amém? Por que o 3º templo? Porque o primeiro foi levantado por Salomão. Aí os babilônicos destruiu. E o 2º templo foi levantado por Neemias, por Esdras. E agora, em cima, aonde foi construído, onde era o templo, os muçulmanos, quando possuíam ali Jerusalém, eles construíram a mesquita de Omar. E agora vai dar um bafafá danado, né? E inclusive também, se você não sabe como é que as coisas é meio complicado, o lugar aonde foi imolado a novilha para consagrar o 2º templo, o primeiro templo e o 2º templo, a igreja católica construiu uma igreja em cima do local. Aí por um lado agora eles estão travados. Por um lado os muçulmanos em cima do alicerce do templo, e o local sagrado de sacrificar a novilha tem uma igreja católica em cima. Vocês acham ou não que não vai dar uma boa confusão, né? Mas se Deus está no assunto, você pode ficar sossegado. Vai dar tudo certo. Como cantou o irmão aqui na vigília, já deu tudo certo. Você não crê assim de coração? Aí abriu-se a dispensação gentílica, né?
Aí veio a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Sardos, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e vem vindo. Agora diz o profeta, cada era, cada tempo que se levantou, Deus rompia um selo. Agora o que seria um selo? Um mistério. Você pode notar que na visão de Apocalipse o cordeiro tinha 7 pontas, e na ponta de cada um desses chifres havia um olho. Agora o profeta disse, o que é isso aí? Aquele olho simboliza um vidente, significa alguém que captaria a visão para aquele tempo. Por isso que em cada tempo teve um homem que se destacou dos demais, porque ele conseguia captar a visão do que Deus queria para aquele tempo, para aquele momento. Claro que levantou outros, mas somente um conseguiu captar a visão completa. Estão entendendo? E quando ele captava a visão, o que ele fazia? Ele trazia a palavra. E quando ele trazia a palavra, aquilo provocava uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual, porque os espíritos se alvoroçavam. Mas aí depois daquela guerra espiritual, que era tocada a trombeta, convocado ali, tocava-se a trombeta, a guerra acontecia, aí depois Deus enviava uma praga temporária sobre os incrédulos, e Deus recolhia os seus eleitos e levantava outro tempo, outra era, até que chegou agora a última era. Mas nós não vamos entrar em muitos pormenores nisso, nós vamos falar aqui a diferença. Agora lembra-se que para cada poder demoníaco, Deus sempre enviava um escape. Irmãos, isso deve confortar as nossas almas. A Bíblia chega a dizer que Deus não envia uma luta para você maior do que você possa suportar. E junto com a luta, com a prova, Ele te manda o escape. Quando a coisa acirrar para o seu lado, quando a coisa ficar feia, não se apavore, não se desanime, como foi cantado aqui. Simplesmente espere em Deus e fique firme, não abra a boca imprudentemente, e espera que Deus tenha um escape para você. Deus te dará uma maneira provida para você escapar daquela situação. Mas aí você tem que meditar no Salmo 40, esperar no Senhor com paciência. E Ele vai ouvir o seu clamor. E quando você menos espera, está lá o escape para você. Se não tiver para cá, e nem para cá, e nem para cá, e nem para cá, Ele escapa você para cima. Amém? Aqui em cima não tem cobertura, não tem como ninguém te prender. Aqui está livre. Amém, meus queridos? Então Deus sempre enviou. Quando Satanás enviou seu espírito astuto, num cavalo branco, que era o espírito do anticristo, como os apóstolos advertiram, Filhinhos, eis que vocês ouviram falar do anticristo, mas ele já está no mundo, que era um cavalo branco, simbolizando paz, simbolizando o cristianismo. E aí Paulo vem, segundo aos Coríntios capítulo 11, dizendo que eram falsos apóstolos se transfigurando como ministro de Deus, mas era ministro de Satanás. E ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Ele era um fanfarrão. Então não era o Espírito de Deus. Mas aí Deus anunciou aquele selo através de um animal com aspecto de leão, simbolizando o leão da tribo de Judá, que é Cristo Jesus. Ali na era primitiva foi o Espírito Santo em sua eminência, tratando diretamente com seus filhos. Pedro ainda falando estas palavras, Atos capítulo 10, veio sobre todos que estavam na casa o Espírito Santo. Foi uma eminência, amém? Então Deus sempre enviou. Aí na segunda era, quando aquele espírito do anticristo, porque tudo começa, meus irmãos, com uma conversa, com um dizer, e se você alimentar aquilo, daqui a pouco aquilo se aposta de você. É como nós tivemos aqui no Brasil, não é? Primeiro começa assim, ai, não me discrimina, por favor, tenha dó de mim, não me discrimina. Aí se você não discrimina e você tem a dó, aí depois é ele que vai te discriminar e dizer que você tem que reverenciar ele. Então você nunca tenha dó do que é errado. O que é errado é errado, e o que é certo é certo. Nunca se confunda. Estão compreendendo? O que é, o que não é, não é. Então você, não importa a aparência que isto venha, com aparência de piedade, mas negando o poder dela, negando a eficácia. Não esqueça daquele demônio bonzinho que chegou em Jesus e disse, nada disso vai te acontecer, tenha dó de ti mesmo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele não teve piedade.
e disse: olha, bem que você é um demônio, mas você o único que está tendo dó de mim. Irmãos, ninguém precisa ter dó de mim. Ninguém precisa ter dó de você. Você não é órfão, você tem um pai, você tem Deus por você. Então não precisa se fazer de vítima, de coitadinho, de coitadinha, porque ninguém é por mim, porque ninguém se dói por mim. Pelo amor de Deus, você tem o Rei do Universo, o dono dos céus e da terra, que é por você, que ama você, que está com você. Então eles veio com essa maneira indefesa. Era apenas um dito, uma conversa. Mas aí quando chegou na segunda era, eles já tinham ganhado força, né? O imperador Constantino já tinha dado força a eles, já tinham conseguido se organizar. E agora é o seguinte, não era mais um dito. Agora eles tinham o poder do Estado para perseguir, para assolar quem não concordasse com eles. E aí foi aonde passaram a matar e a perseguir quem não concordasse com eles. Meus irmãos, lembra-se, eleito não persegue eleito. Nunca perseguiu e nunca vai perseguir. Estão compreendendo? Você tem que descansar que o Espírito que em você habita e que habita no cristão é Mateus capítulo 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer definir um cristão? Veja a maneira que ele procede e que ele age. Não é o tanto que ele fala e não é o tanto que ele faz chover milagre. É a vida dele, é a maneira que ele atua, é Deus vivendo através daquela pessoa, de uma maneira mansa e humilde. Estão compreendendo? E esse cavalo vermelho começou a perseguir e assolar e fazendo com que matasse um ao outro, só com todo o respeito aos meus amigos católicos. Mas o próprio livro da Igreja Católica, eles narram, não é? Que eles mataram, só o que está registrado, 68 milhões de pessoas. Eles mataram através da guilhotina, através das fogueiras, através da chamada Santa Inquisição que eles falavam. Só eles mataram 68 milhões, que eles chamavam de hereges e de pagão, porque não queria ceder à fé católica. Só eles. Isso que está registrado, fora os que não foi registrado. Então era um cavalo vermelho. Jorrou sangue para todo lado. Agora nós estamos vivendo na época e sob a influência do poder demoníaco do cavalo amarelo, que é o doentio, que tem por sobrenome morte, e o inferno segue. Porque essa morte que quer dizer aqui significa morte espiritual. A Bíblia nunca disse: a carne que pecar morrerá, mas a alma que pecar, essa alma morrerá. Quando a sua carne peca, se a sua parte humana peca, você tem um corpo humano glorificado como representante teu lá no céu. Você é salvo por representação. É por isso que 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se como homem, num corpo carnal, você pecar, você falhar, e você encontrar lugar para arrependimento, e você acertar, você tem alguém que está lá, ante a presença de Deus, para interceder por você, para ser o seu mediador. Pai, perdoa, ele não sabe o que tem feito. Estão compreendendo? Agora, se você pecar na sua alma, aí já era. Por isso disse Jesus: nem nesse século e nem no século vindouro não tem propiciação. Estão compreendendo? Então a alma que pecar, essa alma morrerá. Agora, o diabo sabe que quanto mais eles matavam cristão, mais cristão se levantava. Agora, por quê? Porque hoje se falar, como nós meditamos ali em Pirapozinho, se hoje falar para mim e para você, que você vai morrer se você não negar a Cristo, nós vamos ter um pouco de aperto. Nós vamos ter problema. Estão compreendendo? Porque hoje nós não estamos sob a influência do animal que disse vem e vê, chamado boi. Porque enquanto o diabo tinha um cavalo vermelho, o que anunciou o quarto selo era, ou melhor dizendo, o terceiro selo, ou o segundo selo, perdão, era um animal simbolizando um boi, que era um animal de sacrifício.
Então, talvez eu tenha passado despercebido isso no começo, né? Que o primeiro animal era o leão, depois o boi, depois o homem e por último a águia. O boi representa animal de trabalho, animal de labor, animal de sacrifício. Quanto mais o diabo intentava matar, mais os cristãos tinham prazer em morrer. Junto com aquela prova, Deus mandou a saída, né? É como diz o velho provérbio aí, a fome e a vontade de comer. E lá era o contrário, a vontade de matar e a vontade de morrer. Quando um cristão era jurado de morte, que eles iam morrer, foi como Pedro, você viu na era primitiva. Falou que no outro dia ia cortar o pescoço dele e o anjo teve dificuldade para despertá-lo, porque ele estava tão preocupado que ele estava dormindo. Se falar para mim e para você que amanhã cedo nós vamos morrer, nós vamos passar a noite inteira orando e jejuando e clamando, porque nós não queremos morrer, porque nós não estamos sobre essa influência. Estão compreendendo? Agora hoje o diabo, ele já não está mais com uma espada tirando a vida de ninguém. Hoje o cavalo que ele está montado, a influência é o cavalo amarelo, é o cavalo doentio, que representa morte espiritual. Não sei se você viu ali na leitura que nós fizemos, não é? Com fome, e a Bíblia diz que não seria fome de pão e sede de água, mas fome de ouvir a verdadeira palavra. Irmãos, a pregação bíblica original, ela está escassa, está escassa. Pela misericórdia de Deus, Ele tem provido essa mensagem para nós, por misericórdia. Se você está duvidando do que eu estou falando, baixe alguma pregação no YouTube, você que tem televisão, assiste as pregações e veja se você pode obter isso aqui de Deus ali. Às vezes não para criticar, mas para se dar conta do que eu estou falando. O maior movimento pentecostal do Brasil, os Gideões, lá em Santa Catarina, né? Aí vai lá o pregador do Gideão, aquela massa de gente, aquele multidão de ministros atrás, você vai ver uma pessoa que está pregando o tempo todo só falando sobre si mesmo. Porque tal dia eu estava dentro de um ônibus, aí um feiticeiro me desafiou, e eu que desafiei ele, eu que pus ele para fora, eu. Você não vê pronunciando isto aqui de Cristo, você não vê pronunciando isto aqui de Espírito Santo, você não vê pronunciando isto aqui de palavra. Mas é só homem. Está escasso. Estão compreendendo? E agora o diabo, ele chegou na conclusão. Com o tempo, como na era primitiva, porque se você não sabe, nós estamos voltando para lá. A promessa para nós em Malaquias capítulo 4, verso 5, é que nós voltaríamos a fé de novo aos pais. Como a era primitiva começou com Cristo, a última era também termina com Cristo. Você planta um grão de trigo no chão, quando ele termina o processo dele, ele termina em grão no cacho. E da mesma forma, a era primitiva começou com a palavra e ela terminará com a palavra. Essa palavra sendo restaurada. É por isso que é o mesmo batismo, a mesma Santa Ceia, a mesma ordem. Então por isso, meus queridos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Jamais vão conseguir modernizar esta mensagem no seu original. Essa mensagem jamais será moderna. Jamais será uma mensagem para agradar gostos particulares. Todos que tentarem hibridizar esta mensagem, injetar opiniões, tentar colocar o homem acima dela, vai para a lona, vai para o pó. Porque essa mensagem do tempo final, ela só tem um destino, ou só tem uma função a fazer: é tirar os eleitos daqui e colocá-los no arrebatamento. É só isso. E o diabo sabendo disto, o diabo conhece. É como eu disse para você, eu vi um vídeo
O diabo é mais zeloso que você possa imaginar. O diabo conhece mais a Bíblia do que eu e você. Quando o profeta disse que a maioria, o diabo conhecia mais a Bíblia do que 90% dos teólogos, ele não estava mentindo não, ele estava falando a verdade. Eu vi um camarada tomado por um espírito mal chamado Zé Pilintra, um espírito de terreiro. Ele tomando a cachaça dele, manifestado, ele citou todos os livros da Bíblia de cor. Cita você, vamos ver. Começa aí com Gênesis, Êxodo, Levítico, vai. Chega uma hora que você tropeça. Mas ele manifestado, ele citou todos os livros da Bíblia. É a realidade. O que você tentar, ele tentou pegar Jesus, que era a palavra manifestada. Ele tentou interpretar a Bíblia para Jesus. Mas ele caiu do cavalo. Porque ali não estava um homem dotado na palavra. Ali não estava um homem que conhecia a palavra. Ali estava um homem que era a própria palavra. É a realidade. E se você observou Mateus capítulo 24, esse mesmo diabo estaria manifestado nos últimos dias. O diabo estaria encarnado no falso profeta, na chamada besta. E ele está aí para peitar novamente a palavra. Por isso diz o profeta na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, antiga tradução, parágrafo 51. Ele diz que esta noiva ela chegará a ser a palavra de Deus encarnada nela. Encarnada. Nós somos epístola escrita e lida por todos, segundo aos Coríntios capítulo 3. E à medida que vai passando e Deus vai concretizando, essa Bíblia vai vivendo, se materializando na minha vida e na sua. Estão compreendendo? Então o diabo sabe disto. E o que ele fez? Ele está perseguindo o crente? Ele está matando o crente? Tem alguém tacando pedra nos vidros? Tem alguém tacando pedra em cima? Não. Pelo contrário, eles ficam nas suas casas e gostam de escutar. Se pedimos proteção da polícia, a polícia protege. Você não vê cristão linchado no meio da rua, nem sequer debochando estão mais, porque o diabo mudou a tática. O diabo agora não quer matar a sua carne, porque ele mesmo sabe que nós não iríamos lutar contra a carne e sangue. A nossa luta agora é em terreno espiritual. O que o diabo fez agora? O diabo pegou seus servos, seus vasos e foi para seminário. Eles foram entender o grego, o aramaico, o hebraico. Você vai conversar com eles, se deixa você de boca aberta. O que significa isso, o que significa aquilo, o que significa isso, o que significa aquilo. E eles interpretam a Bíblia para você. E não só isso, mas também, não só falsos profetas, mas falsos cristos. Falsos ungidos. Você sabe o que é um falso ungido? É um Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele recebeu um batismo do Espírito nele. Jesus deu-lhes poder. Ele recebeu um batismo na vida dele, no ministério dele. Estão atentos, irmãos? Mateus capítulo 10. Ide por todo o mundo, né? Ide de 2 em 2, não ide pelo caminho das gentes, etc., como eu já citei aqui. Mas indo anunciar que é chegado o reino dos céus. Judas pregou o verdadeiro evangelho. Judas curou os enfermos. Ele teve poder para isso, até para ressuscitar um morto. Mas você diz, pastor, mas e por que Jesus escolheu? Porque essa parte tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Aí você diz, mas e hoje? Também tem que se cumprir. E é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Essas pessoas que estão aí fora, que levam o evangelho, que levam a Bíblia Sagrada, a Pandaló, que para eles tanto faz. Para mim tanto faz, desde que esteja falando de Deus, para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Não tanto faz coisa nenhuma. Você tem que levar a sério, isso aqui. Eu tenho que levar a sério, nós temos que levar a sério a nossa salvação. Porque hoje o diabo não está carcando espada em ninguém, matando fisicamente não. O diabo está matando espiritualmente. Aí você diz, mas como que mata? Como é que a morte espiritual chega?
Bom, em primeiro, você não tem que ter amor, você não tem amor pela verdade. Porque se você tiver amor pela verdade, jamais o diabo vai matar você. Jamais um falso pregador vai matar a sua alma. Você sabe por quê? Porque se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível fora. Mas você vê que há uma possibilidade. Se possível. Mas não é possível. Agora, por que não é possível? Porque como Cristo era a própria palavra, a noiva também é a palavra. Eles são de Deus e eles só escutam a palavra de Deus. Estão compreendendo? Mas temos o ataque do diabo, a letra, e Deus também permitindo eles operar os mesmos sinais que os eleitos operam. Dá para acreditar num negócio desse? Aí você diz, como assim? Mais uma vez eu repito, Judas não recebeu o poder do diabo, Judas recebeu o poder de Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que por não receberem o amor da verdade para se salvar, Deus envia a operação do erro para que crê na mentira. E com todo o engano e astúcia de Satanás, para aqueles que não tiveram amor pela verdade. E o que é a verdade? São João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você tem amor pela verdade, se você crê na verdade, você não poderá ser enganado. Porque os que são de Deus escutam as palavras de Deus. O seu coração é aberto para a palavra. Mas eles estão aí assassinando aos milhares de almas diariamente. E de que maneira que isso acontece? Levando as pessoas a receber um sistema, a abraçar algo que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, a coisa é tão grave. Às vezes você acha que a verdadeira pregação do Evangelho é implicância, mas não é. Mas não é. Se eu fico imbuído, você fica imbuído no sistema do mundo. Foi como nós dissemos outro dia aqui, sobre a questão, quero dizer para as irmãs, qual um trabalho nessa cidade que você vai trabalhar, que não exige que você ponha uma calça para trabalhar? Me mostre um trabalho. A maioria deles diz que você tem que pôr calça. Qual o trabalho que um irmão vai trabalhar, que esse trabalho não exija que você conte uma mentirinha aqui e outra ali? Estão compreendendo? Em primeiro lugar, se a mulher cede e ela coloca, ela se torna abominável. Deuteronômio 22, verso 5. É abominação diante de Deus a mulher usar veste que pertence ao homem. Se você conta uma mentirinha, porque o trabalho exige que você mente, você tem que mentir para proteger o patrão, proteger o sistema dele, a empresa dele. Assim como no céu não cabe um adúltero, não cabe um fornicário, não cabe um homicida, também não cabe um mentiroso. Porque todo aquele que ama e comete a mentira também ficará de fora. Então, meus irmãos, está se cumprindo. Ou você entra dentro desse sistema do mundo, ou vai cumprir aquilo que a Bíblia diz. Daqui a pouco você não compra e nem vende mais. E as pessoas estão esperando uma marca para ferrar a testa de um ou o braço do outro, e já estão imbuídos. O sistema já está aí prontinho para operar. Estão preocupados com o chip, estão preocupados com isso. E a besta já reinando. E o poder do diabo já reinando. Então ele está aí. Agora, o que tem a ver isso, pastor Paulo? O que tem a ver é Tiago capítulo 4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se eu vivo de mão dada com os sistemas do mundo, eu estou em adultério diante de Deus. Hoje é no espiritual. Já não basta o carnal, tem o espiritual. Estão compreendendo? E como diz o profeta na mensagem, acusação. Ele disse, eu vos acuso por mais uma vez matar o efeito da palavra para as pessoas. Tá bom, você tem que ir a uma igreja, você tem que louvar a Deus, você tem que aceitar a Cristo, mas numa era morna, numa mornidão. Eles tiram o efeito da palavra sobre as pessoas. Igreja do Deus vivo. Cristo não vai vir no meio de um avivamento. Tira isso da sua cabeça. Cristo vai vir no momento mais apostata que você possa imaginar. Lembra-se que quando foi tocado para as virgens se despertar, elas estavam dormindo.
E a Bíblia diz que viria a grande apostasia, que a vinda de Cristo não seria assim, sem que antes se manifestasse a apostasia, e se manifestasse o homem do pecado. A apostasia está aí no mundo natural e no mundo espiritual. Dá uma saidinha, visite igrejas, veja o que rola lá, veja o que passa lá, o que tem lá. Se você ainda tem uma alegrinha aqui para cantar, para orar, conserva isso, guarda o que tem para que ninguém te tome. Conserva esse teu azeite e não empresta para ninguém, para não faltar para você, diz a Bíblia. Porque o mundo está entrando numa treva espiritual tão grande que você não possa imaginar. Então não brinca, amém? Conserva isso aí, mantenha isso aí, adereça a sua lamparina, mantenha ela acesa, cultua o máximo que você puder, busque força de Deus, busque a graça de Deus, é o que nós estamos fazendo. Mas a morte espiritual, ela está aí rondando, o cavalo amarelo que tem por sobrenome morte. A pessoa entra numa apostasia tão grande que não tem mais ânimo para nada. E aí vamos arrumar desculpa em todos e em todos. Mas não é isso, meu querido. Não é isso. Cristo foi sozinho, levou a sua cruz até o final. E aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo e a cada dia toma a sua cruz. E siga-me. Estão compreendendo? Essa é a realidade. E essa morte espiritual vem por você, diz o profeta, não dá crédito ao que Deus diz para você. Por isso diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso para o eleito. Mas para o diz, se ouvides hoje a palavra de Deus, não endureça os vossos corações. Como diz o profeta, um dia ele baterá pela última vez. Mas eu creio que se você é um eleito de Deus, essa porta vai se abrir. Amém? Então saia dessa apostasia, irmão. Vamos sair dessa apostasia, vamos sair desse acomodismo e vamos enfrentar a realidade. Não deixe o mundo respingar em você. Jovem, não vai cortar o cabelo do jeito que o mundo lá fora está cortando. O que você tem com o mundo? Isso é adultério espiritual. Mulheres, não é porque é saia, porque alguém lançou uma saia lá, você vai usar essa saia porque é saia, não. Você é uma cidadã dos céus. Você tem que se vestir diferente, você tem que se comportar diferente, com veste decente. Amém? Em todos os aspectos. Meus irmãos, quem sabe um dia nós continuamos, porque não dá para concluir num culto só. Um dia que Deus permitir, nós podemos prosseguir. Mas hoje o diabo, ele largou a espada, ele não está matando mais ninguém por ser crente. Mas hoje ele pegou a Bíblia na mão e está interpretando para você. Estão entendendo? Mas quando ele vem com esse cavalo amarelo, por sobrenome morte, Deus nos envia uma águia voando. Vamos encerrar com isto. Uma águia é um dos pássaros que mais vê. E se você, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E qual é o corpo? É a comunhão no corpo de Cristo. Comunhão na palavra de Deus. Então você tem olho espiritual para captar, para ver onde está a palavra e se alimentar da palavra. Estão entendendo? O cavalo amarelo está aí, mata um aqui, mata outro ali, e a águia está por cima, só olhando. Amém? E procurando aonde está este corpo, aonde está esta comunhão, aonde está esse companheirismo que é invisível, que é no Espírito Santo. Louvado é o nome de Jesus. Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Querido e poderoso Pai, se foi difícil lá no passado, mais difícil é hoje, Senhor. Onde homens, sendo falsos ungidos, operando os mesmos dons espirituais, até ressuscitando mortos, mas aquilo simplesmente é uma isca por trás de um grande anzol, onde estão enganchando as pessoas para um sistema e não para Cristo. Se há um dos teus filhos escolhido, meu Deus, enjaulado nesses sistemas, que a tua misericórdia os alcance e os tire de lá pelo teu grande poder.
Como o Senhor mesmo disse, eu não oro pelo mundo, mas pelos seus que estão no mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e não tem como tirar aqueles que estão enganjados já no mundo. Aqueles que, como diz a tua palavra, que são irreconciliáveis. Mas aqueles que podem, aqueles que têm a tua eleição, Pai, nós oramos por eles. Que o Senhor os alcance aonde estiverem, em qualquer parte do globo terrestre. Anime eles, fortaleça eles, guarde eles no amor e na verdade do Senhor. Pedimos, meu Deus, livra-nos disto e tira-nos desse sistema, é a nossa humilde oração, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.